Agora, faltando 12 minutos para as 11 horas da manhã, 23 graus e 9 décimos é a temperatura. Recebemos aqui no estúdio da Rádio Independente Jandiro Adriano Cor, a Jan, que venceu o Prêmio Açorianos de Literatura 2021. A gente fica muito feliz em te receber. A gente sabe da alegria que foi para ti, mas para a gente também um motivo de orgulho, inclusive, poder estar conversando contigo. Obrigada por ter aceito o convite. Seja muito bem-vinda. Bem capaz, é um prazer estar aqui de novo. A gente já estava junto no lançamento do Crush de Álvares de Azevedo em 2020, já bateu um papo sobre ele. E realmente eu estou num estado de euforia que me deixa um pouco preocupado, porque assim, quando as pessoas elas passam por algum trauma, muitas vezes se diz que é necessário um cuidado porque você sai na rua, está dirigindo e você acaba causando um outro acidente. E aí agora estou num momento que eu estou nas nuvens, mas ao mesmo tempo que eu estou nas nuvens eu tenho uma sensação de responsabilidade muito maior. E estar nas nuvens significa, por exemplo, que tu não está com os dois pés onde tu deve estar, nem no freio, nem no acelerador. Então eu estou num estado de êxtase, assim, que é bacana, mas que me faz ter um pouquinho de reserva, né? Estou muito, 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 muito feliz, porque é um prêmio muito significativo. É um dos prêmios que não é a toda hora que alguém vai receber. Não é simples de receber esse prêmio, porque ele é decorrente da avaliação dos teus pares, de pessoas que entendem sobre o que estão lendo, sobre a produção literária que é feita ao longo do ano no Rio Grande do Sul. É um prêmio reconhecido não só no nosso estado, mas é um prêmio que já catapulta teu nome para o Brasil inteiro, porque ele é um prêmio tradicional. Ele vem sendo conferido para várias pessoas com textos muito interessantes ao longo do tempo. Então, a felicidade é óbvia, né? Mas a responsabilidade também vem, e eu estou tentando sossegar um pouco para não fazer bobagem, para não falar bobagem. Mas estou feliz por estar aqui e, de novo, reiterando um bom dia para todo mundo que está acompanhando. Bom, muito bem. É legal de ver essa humildade também, mesmo em face de um prêmio tão importante. Mas queria que tu comentasse um pouco a respeito da tua história, escrevendo, como que começou, até chegar, então, nesse livro, o Crush de Álvares de Azevedo, que foi o que recebeu, então, essa premiação tão importante. Quantos livros já tem aí no acervo e como é que foi justamente essa paixão por escrever? Eu dando uma olhada aqui no livro, eu acabei não lendo ele inteiro, mas alguns trechinhos aqui antes da entrevista, eu noto uma riqueza de detalhes na escrita, uma escrita literária que acaba fazendo com que a gente fique bastante engajado na leitura. Eu posso defender esse meu livro de diversas formas. Depois, até se a gente entrar nisso, eu coloco algumas coisas que eu acho que são bem legais e são diferenciais para que tenham levado esse livro a ser olhado com esse cuidado pelos meus pares. Mas a minha história literária, ela começa no Vale do Taquari e ela tem uma persistência aqui no Vale, de 4 publicações antes de eu migrar para a editora Libretos de Porto Alegre, que lançou em 2019 Babá, Esse Depravado Negro que Amou, e na sequência o Crush de Álvares de Azevedo, que é esse aí então que ganha os 2 prêmios açorianos. Os livros que eu lancei no Vale do Taquari foram livros que que tiveram uma receptividade não ao menos não aquela esperada por alguém que está disposto a entrar na arena pública para discutir alguma coisa. Não só eu, mas outros escritores do Vale do Taquari sentem muito a carência de alguém que realmente leia o que você produz, porque você está publicando algo para a comunidade, para falar com a comunidade, porque você tem essa intenção. Mas isso seria a questão de cultura da gente não nos lermos dos assuntos? Como que você entende isso? Aí vem as problemáticas específicas em relação ao que eu produzo. Tinha 2 situações que eu acho que eram muito perceptíveis na produção dessa minha literatura voltada para o Vale, com interesse voltado para o Vale. Primeiro, eu era lido pela capa. E isso é em função de uma redoma de conservadorismo que existe sobre o Vale do Taquari e que é inegável. Esse conservadorismo, ele é algo que eu não desprezo. Esses dias eu dei uma entrevista e a pessoa disse: mas tu não despreza nenhum personagem histórico, não despreza Hitler, não despreza ninguém. Não, eu disse, não despreza ninguém. Eu tenho muito cuidado
com essas figuras, eu observo muito essa rede de conservadorismo, porque num lugar micro como o Vale do Taquari, isso pode sufocar a tua literatura, a tua possibilidade de diálogo com os diferentes. Mas num nível macro, daqui a pouco alguém está dizendo, olha, que bacana não seria se a gente colocasse os judeus, colocasse os negros, colocasse os homossexuais num campo de concentração para ver se o mundo não se torna melhor. Tem gente dizendo isso. Então, daqui a pouco você está desprezando o conservadorismo e você é enredado totalmente por ele, aprisionado e acaba, né, tendo a tua liberdade de expressão totalmente cerceada. Mas no Vale o que impactou então foi essa redoma de conservadores, né, de conservadorismo que existe. E ela se expressava em coisas do tipo assim, mas tu está de novo publicando sobre homossexualidade? E aí quem dizia isso? Quem dizia isso era a Jussara que já tinha visto 1.500 filmes sobre heterossexuais, sobre Romeu e Julieta, sobre Pedro e Maria, e estava achando que precisava ver mais um filme sobre heterossexual, mas que ficava incomodada porque eu tinha publicado 2 livros falando sobre a homossexualidade. Então, essas duas coisas são fatores que limitam muito você conseguir penetração, você conseguir fazer com que a roda da cultura, em relação ao aspecto literário, que ela realmente ande aqui no Vale do Taquari. Porque o sujeito não lê o que você produz. Ele está com um monte de ideias pré-concebidas a respeito de quem você é como sujeito, do que ele pensa sobre a homossexualidade. Aí a gente sabe que tem pessoas pensando todo tipo de absurdos ainda, infelizmente, e não lê o que você produz. E aí, a partir do meu 5º livro, eu decido que não dá mais. Que eu tentei trincar essa redoma de conservadorismo de tudo que é jeito, ela está trincada, eu tenho certeza, eu espero que as novas gerações aí estourem com ela, que eliminem ela, porque quanto mais diversos nós formos e quanto melhor a gente conseguir conviver com essa diversidade, melhor. Mas eu saio do Vale do Taquari, era algo que o pessoal já estava me recomendando há muito tempo, sai daí, foge. Eu saio do Vale e eu procuro uma editora que já tenha uma certa trajetória com essa temática, porque eles tinham publicado um livro sobre a Cole Gay, que é a torcida gay do Grêmio, e tinham publicado um outro livro sobre um personagem histórico, que é a Nega Lu, que é muito conhecida em Porto Alegre, é um personagem folclórico. Então, eu vou em busca dessa editora, e essa editora faz o quê? Ela lê o que eu estou apresentando, que é uma coisa fundamental. Ela avalia, porque ela é uma editora reconhecida no Rio Grande do Sul, ela não pode fazer qualquer coisa, e ela acha que é interessante jogar para o público. E aí acontece uma outra coisa que não tem no Vale do Taquari, uma avaliação crítica. Chega um cara chamado Luiz Augusto Fischer, pega o primeiro livro que eu lanço pela Libretas, que é Babá, esse depravado negro que amou, lê, que é fundamental, e faz uma resenha para um jornal de grande circulação no Rio Grande do Sul. E aí, quando ele faz isso, ele não está dizendo, olha, que magnífico esse livro, que fantástico, meus parabéns. Ele está dizendo, não, gente, vamos dar uma olhada, porque é interessante o que está aqui. Do que vai surgir daí adiante, a gente vai ver. E isso me tira do gueto. Isso me tira dessa redoma das pessoas acharem o tempo todo, não, tu está escrevendo sobre homossexualidade, então é para escrever, é uma literatura só para gays. Não tem a ver com a gente não precisa ler, não interessa. Ou do julgamento da capa. Então, quando ele faz isso, eu começo a perceber que eu tenho uma responsabilidade muito maior, e eu publico o Crush de Álvaro de Azevedo, que de novo vai ter esse incentivo de pessoas que não são homossexuais, que são heterossexuais, mas que estão no meio da literatura, que é de novo o Fischer com o prefácio e o Guto Leite, um outro professor da URGS, com uma resenha que vai para um grande jornal de circulação aí do Rio Grande do Sul. E aí, finalmente, eu posso dizer, não, agora eles estão lendo o que eu estou escrevendo, agora estão debatendo as minhas ideias, eles estão vendo se vale de alguma coisa ou não. E aí, muita surpresa, claro, eu acabo vencendo o Prêmio Açorianos na categoria de ensaio de literatura e humanidades e de livro do ano. Surpresa porque
um prêmio desse nível, a gente sabe que, apesar de eu, sem falsa modéstia, ter que dizer que o texto que eu estou apresentando é bom, a gente está concorrendo com pessoas de altíssimo nível. Tem muitas pessoas ali muito boas, com textos muito bons, pretendendo diálogos muito bons com a sociedade. Então, é mais ou menos isso, né? A minha trajetória é essa. São 4 livros tentando falar aqui com o Vale do Taquari. Infelizmente, eu não consigo entrar na arena pública como eu quero, porque tem essa limitação do julgamento pela capa e do julgamento pelo tema, mesmo que isso seja já um resultado de algo falso, porque, na verdade, nos meus primeiros 3 livros, a homossexualidade fez parte de alguns capítulos, não era o tema central, mas as pessoas já pré-julgavam que era, e eu consigo sair dessa obscuridade, dessa condição, indo para Porto Alegre, publicando com uma editora consistente, que é algo que falta aqui também no Vale do Taquari, sendo lido finalmente, sendo analisado pelo que eu coloco, pelo conteúdo, e tendo quem faça crítica, porque no Vale do Taquari, realmente, a gente não tem mais um espaço no jornal. Há um tempo atrás eu até tentei fazer isso. Eu tentei fazer resenhas de pessoal que estava publicando o livro no Vale. Fiz de Augusto Dardi, de Meire Brode, Laura Peixoto, Aline Lenz. Mas eu não tinha remuneração para publicar no jornal e eu também tinha que comprar os livros que eu estava resenhando. Então, daqui a pouco começou a ficar pesado. Mas a gente não tem quem faça isso. O que a gente tem hoje quando alguém publica um livro? A gente tem propaganda. Mas a propaganda não diz muita coisa. A propaganda é lá você anunciar que alguém publicou um livro, mas não se aprofunda em relação ao conteúdo. Daqui a pouco você vê até coisas bem paradoxais. Assim. Eu estava conversando com a Aline em off. Você vê coisas como pessoas publicando, eu vou dizer algo hipotético, tá? Não vou dizer ipsis literis o que a pessoa publicou, mas ela diz, senti o sabor da liberdade quando deixei a louça suja na pia. Isso é um discurso fantástico, feminista, poético, coisa e tal. E aí você vê que aquela pessoa ganha 2 páginas no jornal divulgando aquela publicação dela. Mas na rede social o sujeito é antifeminista, o sujeito publicou antidemocracia e está ali associado com pessoas que são quase nazistas. Não tem ninguém que foi lá e perguntou, olha, a gente gostaria de entender como é que funciona isso na tua cabeça, como é que funciona você está publicando textos que têm uma verve feminista, mas que, enquanto na prática parece que você está puxando para o outro lado. Então, a gente não tem essa análise crítica do que é produzido aqui no Vale do Taquari, a gente tem propaganda. Falta. Eu não sei como isso pode se operacionalizar para que outras pessoas que têm produções muito bacanas aqui no Vale do Taquari, que têm potencial, possam expandir o que elas estão colocando. Bom, uma das formas é justamente isso que estamos fazendo agora, que é falando a respeito do assunto. E para que a gente possa continuar esse assunto, a gente tem que fazer uma pausa, vem aí o Independente Notícias, e daqui a pouquinho a gente retoma o assunto, pode ser? Bacaníssimo. 11:01, 24 graus e 7 décimos é a temperatura. Lorenzini Vidros, tudo em vidro.